Gente, música é bom demais, é o presente de Deus para as nossas vidas. Como é bom acordar com música, louvar durante o dia, ouvir uma boa música. E hoje o nosso bate-papo será com o tubista Rafael Mendes. Não perca por nada, porque este é o meu, mas é o seu, no universo da música com Patrícia Valadão. Gente, vocês conhecem a tuba ou já conseguiram conversar com algum tubista? Hoje eu estou muito feliz porque nós vamos ter o privilégio não somente de conhecer a história do Rafael, como também sobre este instrumento que é tão peculiar, tão especial, que aparece em bandas e em orquestras. Rafael, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Patrícia. É um grande prazer. Me conta como que a tuba te encontrou, porque eu sei que é uma história realmente de Deus. Conta pra gente. Bom, eu comecei a estudar música na escola da igreja, com 9 anos de idade, e meu primeiro instrumento foi o euphonium, conhecido aqui no Brasil como bombardino. E aos 15 anos de idade eu entrei na Banda Sinfônica do Estado de São Paulo e toquei até os 32, né? Em 2017... a banda sinfônica foi extinta. Nossa. E eu comecei a procurar outro instrumento para tocar, porque o eufone é um instrumento que toca em bandas e não tem muitas bandas profissionais aqui no Brasil, então o que já era escasso ficou pior. E nessa altura do campeonato você já era casado, já tinha uma filhinha. Exatamente. E não era somente procurar um trabalho que fosse algo que te desse prazer, como um instrumento, mas acima de tudo também de poder cuidar da sua família. Exatamente. Eu não precisava só de um hobby, eu precisava de um emprego. E aí, como que foi essa história, Rafael? E aí, eu tive um sonho. Antes da tuba, eu tentei tocar o trombone, mas eu entendia que... parecia que eu ia me dar melhor com uma tuba. Mas não foi tão assim, foi muito difícil, eu não conseguia tocar e já estava querendo desistir de aprender tuba, e eu tive um sonho, né? Certa noite eu tive um sonho que, nesse sonho, um anjo me ensinava a tocar tuba. Que coisa linda! Foi uma revelação mesmo, né? Foi uma revelação. E esse anjo falava de som, o dedilhado da tuba, onde que eram as notas. E aí no outro dia eu contei isso para minha esposa e ela falou, ó, isso foi uma revelação, não foi um sonho. Que coisa linda. E aí eu peguei a tuba e consegui tocar o primeiro movimento das 3 miniaturas do Anthony Plog. Que isso! E aí dali então eu continuei investindo na tuba, sabendo que uma hora a minha oportunidade ia chegar. E eu sei que você saiu do país também, do Brasil, não somente para trabalhar também com a tuba, quanto para estudar. Só que não foi um caminho fácil, um caminho de flores, foi um caminho de sacrifício, né, Rafael? No tempo que eu fiquei desempregado, o meu currículo de músico não servia para conseguir emprego fora da música. Então eu virei entregador de aplicativo e depois fui parar na construção civil, porque um ajudante só precisa de disposição, não precisava ter muita experiência. E coragem, né? E então, eu entrei numa construtora em Paris para dar sequência no estudo da tuba e estudando com o tubista da Ópera de Paris. Uau! E eu sei que todo mundo imagina assim, um grande músico como você é hoje da Filarmônica, né? Conseguiu chegar até lá porque você teve um caminho especial, tinha um ótimo lugar para estudar. E em Paris aconteceu algo assim, totalmente diferente, né? Foi um estúdio totalmente improvisado dentro das condições que você tinha. Inclusive, nós vamos até mostrar algumas fotos. Você criava esse ambiente, mas não desistia de estudar, de perseguir o estudo da tuba, né? Exatamente. Porque, então, eu dividia o alojamento com os outros trabalhadores e o tempo que eu tinha para estudar tuba era à noite.
Nossa. E todo mundo cansado, queria descansar e eu ia para dentro do furgão estudar, improvisar o meu estúdio. Então, junto com as ferramentas, eu estudava ali. No frio, muito frio. Imagino. E estudava ali para não incomodar o pessoal e não ficar sem estudar tuba. E hoje na Filarmônica de Minas Gerais. Exatamente. Né? Hoje eu tô aqui. Quando eu escutei a sua história, né? Quando nós nos encontramos a primeira vez e a gente começou a conversar, e hoje, te ouvindo de novo, me veio muito forte aquele versículo da Bíblia: do suor do teu rosto ganharás o teu pão, né? Do suor do teu rosto trabalharás, feliz serás, e tudo te irá bem. Então, hoje, você estar, né, com esse emprego, né, tão bom, numa orquestra tão boa de Minas Gerais, uma das principais do nosso Brasil, é realmente a mão do Senhor sobre você, honrando todo o sacrifício, toda uma trajetória que não foi tão fácil. Exatamente. Né? Você falou desse versículo, eu sempre lembro da outra passagem bíblica que fala: esforça-te e tem bom ânimo, que eu te ajudarei. É isso mesmo. Então eu colho os frutos de não ter desistido. E você toca muito, viu? Ah, toca demais. Nós tivemos o nosso primeiro encontro, um dia para gravarmos, né? Inclusive vamos ouvir daqui a pouco a nossa gravação. E um arranjo muito lindo, muito interessante de hinos tradicionais das igrejas, e em que a tuba, assim, ela faz quase que algo circense. E realmente, para conseguir tocar tanta nota, só você mesmo, Rafael. Quem que fez o arranjo? Esse arranjo foi um compositor inglês, Peter Boris Koval. Ele conheceu uma brasileira, casou com ela e veio morar no Brasil. E já sabendo que a banda sinfônica seria extinta, esse foi um dos últimos trabalhos que eu fiz com o Eufônio. Ele queria escrever uma peça para mim e aí eu disse a ele que eu gostaria que fossem hinos. Pega os hinos que a gente canta na igreja e faz um solo com esses hinos. Então foi daí que surgiu essa oportunidade, né, de fazer o Gospel Celebration. Nossa, e eu fiquei apaixonada, amei esse arranjo. Agradeço demais você, viu, Peter, por nos abençoar com um arranjo tão lindo. E vamos ouvir.
Gente, vocês viram que maravilha? Rafael, você toca muito mesmo. Sim. Que virtuosismo. O arranjo foi realmente construído para romper muitos desafios técnicos da tuba, correto? Exatamente. Foi uma versão inicialmente pensada para o eufônio, que foi muito desafiadora para o eufônio, então eu pensei que para a tuba seria também, e como de fato foi, né, muito difícil, muito desafiador para a tuba, e funcionou super bem. E o que eu achei ótimo é porque vai inspirar vários tubistas. Com certeza. E nós, os leigos, também ao conhecimento do instrumento, que não é um instrumento apenas de graves ou um instrumento de base, mas é um instrumento muito solista, com muitas possibilidades. Exatamente. A tuba, ela é sempre conhecida como um instrumento que toca grave, que faz acompanhamentos, mas ela nunca dificilmente ela é vista como um instrumento solista. Então, com certeza, quem não conhece fica surpreso ao vê-la como solista, né? Eu fiquei, viu? Ah, que legal. Eu quero te encher de perguntas agora. Sou leiga no instrumento e quero sanar algumas dúvidas. Primeira, sobre o bucal. Necessariamente, um tubista, ele precisa de ter lábios carnudos mais salientes ou existem vários tipos de bucal? Outra pergunta, se for um estudante, por exemplo, muito magrinho, né, pequenininho, ele precisa o quê? Tem que ser mais encorpado um pouquinho para que ele consiga romper, porque eu imagino que gasta-se muito ar para produzir um som, ou não? Isso é mito, Rafael? É mito. Eu vou começar de trás para frente. Tá. Qualquer pessoa pode tocar tuba, independente do porte físico, porque, ao contrário do que se pensa, a tuba exige muito controle de ar. Então, se você não usa força para tocar e não usa muito ar, é mais controle para você ter um som bonito. Então, a gente trabalha um ar mais lento. Tá. Esse é o mais difícil, porque se você soprar de qualquer jeito, o ar realmente vai acabar, porque a tuba é grande, mas o som vai ficar feio também. Então, é muito controle de ar, um ar mais lento. Então, sobre o porte físico, a pessoa só precisa conseguir segurar o instrumento. Segurar e adquirir esse controle, né? Exatamente. O controle a gente vai adquirindo com treino, né? É verdade. E em relação ao bucal? O bucal também não é um problema a pessoa ter lábios finos ou carnudos, tanto faz, porque o bucal existem vários modelos, várias espessuras de bordas, então a pessoa ela vai escolhendo ali qual que funciona melhor, qual que se adapta melhor ao tipo de lábio que ela tem, ao conforto, é como um sapato. Sim. Que ótimo. E você me falou que esta tuba especificamente tem 5 chaves. 5 chaves. E qual a extensão de notas que a tuba alcança? A tuba, ela alcança aí de 4 a 5 oitavas. É uma extensão enorme. É muito grande a extensão da tuba. E 5 chaves, ou seja, como que é essa produção de notas? Exatamente, porque numa tuba estudante, por exemplo, você vai ter só 3 chaves. Tá. Então, numa tuba profissional, você começa aqui a ter a 4ª chave e até a 5ª chave. Tudo isso vai auxiliar a gente a tocar mais grave e tocar mais afinado os graves também.
Então, por isso, possibilita uma extensão maior. Eu queria que você demonstrasse algumas notas graves da tuba, outras notas na região média e outras na região aguda. Tá bom. Para o nosso telespectador. Ó, eu vou mostrar 4 oitavas na tuba com Fá. Tá. E é um instrumento, timbre extremamente dolce, né? É um timbre escuro, um timbre dolce, que a gente alcança esse timbre com um ar mais lento. Olha, impressionante. Senão o som estrala. E quais são os tipos de efeitos sonoros que vocês desenvolvem? De acordo com o que o compositor especifica na partitura, os mais comuns? A tuba, principalmente, a gente consegue... Tem um acessório que eu não tenho aqui agora, mas é uma surdina que a gente coloca na campana para abafar o som. E aí tem surdina com som mais metálico, com som mais somente abafado. E o outro som que a gente usa, outro efeito com a língua, né? Que a gente chama de frulato, que a gente vibra a língua com o ar. E também tem o multifônico, que a gente toca uma nota e canta outra, com a garganta, Que isso? É. Além de tudo, cantor também. Tem bastante, usa-se bastante. Dá um exemplo de frulato pra gente. Então, um exemplo de frulato. Esse é feito com a língua, né? O ar vibra a língua, né? Brincadeira de criança, né? Sim. E um multifônico, por exemplo, né, que você toca uma nota e canta uma de cima. Nossa, Rafael, são técnicas que você vai adquirindo à medida que vai estudando, porque é realmente um desafio. Exatamente. Né? Em relação à afinação, Rafael, a tuba é um instrumento de difícil afinação? Ou à medida que realmente você vai ganhando experiência, ela é um processo mais tranquilo? Ou o tempo inteiro você tem que estar ligado a uma afinação mais... correr da afinação alta ou da afinação baixa? Você tem que estar atento a isso. Eu considero a tuba um instrumento muito difícil de afinar. Eu tive a oportunidade de aprender, estudar outros instrumentos. E, para mim, a tuba é o mais difícil no quesito da afinação, porque é um instrumento muito grande, então a gente está toda hora tendo que corrigir nota. Tá. Porque é um instrumento grande que precisa tocar grave e, ao mesmo tempo, o tamanho dele deixa as notas agudas mais baixas e as graves mais altas. Então a gente fica sempre compensando ali na boca. Tem que ter um ouvido bem apurado. Uma percepção musical extremamente aguçada, Exatamente. Né? Então, a gente usa muito a percepção, a memória muscular, porque quando a gente vai soprar, a gente tem que ter aquela memória muscular do centro da nota e a memória auditiva, né? É verdade. Pra você e também pegar a nota... a adequação em relação aos outros instrumentos. Exatamente. Que você está junto, né? Porque principalmente numa orquestra de 100 músicos... Você tem vários violinos, vários instrumentos, enfim, e a tuba é uma só. Exatamente. Então, ela pode ser muito barulhenta ou ela pode fazer pouco barulho. Você tem que equilibrar muito bem isso, dependendo da música. Sim. Bem, no nosso programa, Rafael, nós temos sempre uma curiosidade para o nosso telespectador. E nesse momento, nós vamos chamar a Pauta Curiosa, essa pílula de conhecimento para você. Assim como o corpo necessita de alimento para sobreviver, o ser humano precisa da arte, da cultura e especialmente da música para nutrir sua sensibilidade, inteligência e espírito. A música é um alimento simbólico e essencial. Ela desperta emoções, fortalece vínculos, dá significado ao tempo e à existência. Muito além do entretenimento, a música é experiência sensorial, cognitiva e afetiva.
Estudos científicos comprovam que ouvir e praticar música ativa diversas áreas do cérebro simultaneamente, promovendo o desenvolvimento da memória, da atenção e da inteligência emocional. A música é alimento invisível que sustenta aquilo que nos torna verdadeiramente vivos. Uma boa música traz saúde para o corpo. Escolha o que ouvir. Ouça a música que vem do céu. Gente, vocês escutaram? Que música linda, que delícia iniciar esse programa e agora também termos a participação dessa banda. Muito obrigada pela presença de vocês. Nossa, vocês abrilhantaram trazendo essa música linda. Obrigada demais. Bem, Rafael, voltando agora à nossa conversa. A tuba como instrumento de orquestra. Realmente é um instrumento que tem também possibilidades de dinâmica bem amplas, desde um pianíssimo a um fortíssimo. Numa situação de um fortíssimo, quando você toca uma nota, realmente a tuba tem esse poder de furar a orquestra. E eu sempre noto que você está ao fundo da orquestra, ou seja, você está numa posição que normalmente talvez você não vá ouvir os violinos, por exemplo. Então, num ataque de nota forte, como que é esse ataque para que ele saia realmente sincronizado com toda a orquestra? Para que não tenha um delay, para que ele seja exatamente junto com todos os outros músicos? É uma pergunta importante essa, porque realmente é muito difícil, né? Primeiro que as ondas graves, a tuba emite ondas sonoras graves, ou seja, as ondas sonoras graves elas são mais lentas. E as do violino, que são ondas agudas, são mais rápidas. Só aí já dá um delay. E tem um outro problema, é que a tuba exatamente está no fundo e os violinos na frente. Sim. E a gente compensa de que maneira? Olhando muito para o maestro, que quando ele faz um gesto, a gente já sabe no gesto dele aonde os violinos vão atacar. Uau! Então eu ataco antes. Você ataca antes? Eu ataco antes para chegar junto. Que pânico! Tem alguns compositores que escrevem para a tuba, tocando sempre junto com os metais, né, ou com sopros. É uma maneira diferente de tocar. Mas tem compositores que escrevem muito a tuba tocando com as cordas. Aí eu tenho que mudar por causa desse delay. Viajou, leva o bucal, porque a tuba eu acho que você não leva, né? Olha... Ou volta um pouquinho antes, porque eu acho que perde, não é que perde a embocadura, mas se relaxa um pouco, não é? É como um atleta de alto rendimento, né? A gente fica fora de forma. Então, nos instrumentos menores eu voltava em uma semana. Em uma semana eu estava em forma, com a tuba demora mais. Sim. Então, mesmo nas férias, eu sempre tento tocar um pouco. Ou só no bocal. Sim. Ou quando eu estou em casa, eu toco um pouquinho na tuba para não demorar muito depois para voltar. Para ter esse reflexo, né? Exatamente. Bem, agora nós vamos chamar o Notas na Cidade. Conheça um novo espaço cultural.
A Escola de Música da UFMG, antigamente conhecida como Conservatório Mineiro de Música, é um dos principais polos de formação, pesquisa e criação musical do Brasil. Fundada em 1925, ela combina tradição e inovação, oferecendo cursos de graduação, pós-graduação e extensão, voltados à comunidade. Mais do que um espaço de ensino, a Escola de Música da UFMG é um celeiro de talentos, onde nascem músicos, compositores, professores e pesquisadores, que atuam dentro e fora do país. Além disso, o prédio histórico no centro da cidade funciona como conservatório da UFMG, aberto à comunidade com recitais, exposições e cursos livres gratuitos. Quer saber mais informações sobre cursos, estrutura acadêmica, corpo docente e projetos de pesquisa e extensão? Acesse o site musica.ufmg.br. Rafael, em relação ao nervosismo de palco, você ainda sente aquele frio na barriga, dependendo do repertório? Olha, o frio na barriga sempre existe, né? Porque a gente tem muita responsabilidade em entregar o melhor para o público. É verdade. Então, esse compromisso com a qualidade gera um friozinho na barriga, mas um friozinho que eu considero normal. Porque se eu não tivesse friozinho na barriga, também eu tenho uma tendência a tocar mais relaxadamente. É. Então, agora, aquele nervosismo que atrapalha a gente, eu já não tenho mais. Mas eu descobri que, claro, é muito clichê isso, mas eu aprendi ainda novo que quanto melhor preparado eu chegava, menos eu ia ter esse nervosismo. Isso nem é um clichê, isso é uma realidade, Exatamente, né? Rafael, nós já estamos encerrando o nosso programa. Quero agradecer muito sua presença, a sua troca de experiência aqui conosco. E eu quero que você deixe uma mensagem, principalmente para aquele estudante que está se encantando com a tuba. Bom, a minha mensagem para o estudante é não desistir nunca e se preparar o máximo que puder, porque quando a oportunidade chegar, ela não vai te esperar. É verdade. Esteja preparado. Foi o que você fez. Exato. Deus te deu sonhos, mas você não negou as oportunidades, você correu atrás, né? Exatamente. Bem, vamos encerrar o nosso programa agora com um tempo de oração. É esse tempo onde você para e realmente você conversa com o seu Pai. E eu tocarei uma canção. E nesta canção, eu gostaria que você pensasse nos sonhos de Deus para a sua vida, nos planos, em tantas coisas que você já realizou, tantas coisas que você já conquistou e que você também tem um coração grato.